Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, faremos um panorama histórico sobre o surgimento do contrato social e sua influência no início da sociedade. Vamos explorar como esse conceito revolucionou a forma como os seres humanos se organizam e colaboram em comunidade. Prepare-se para uma viagem no tempo. Thomas Hobbes foi um filósofo inglês do século XVII que ficou conhecido por suas ideias inovadoras sobre a organização social. Em sua obra mais famosa, Leviatã, Hobbes apresentou sua visão sobre o estado de natureza e defendeu o estabelecimento de um estado absoluto como forma de garantir a paz e a estabilidade na sociedade. De acordo com Hobbes, o estado de natureza era um estado de guerra constante, no qual os seres humanos viviam em um estado de competição e conflito. Nesse contexto, cada indivíduo lutava por seus próprios interesses e não havia regras ou autoridades superiores para mediar as disputas. Hobbes descreveu o estado de natureza como um estado de caos, no qual a vida humana era solitária, pobre, sórdida, brutal e curta. Ele acreditava que, nesse cenário, a busca pela sobrevivência e pela autopreservação prevalecia sobre qualquer outro valor ou princípio moral. Para Hobbes, a única forma de escapar desse estado de natureza era através da criação de um contrato social, no qual os indivíduos concordariam em renunciar parte de sua liberdade e transferir seus direitos a um soberano absoluto. Esse soberano, conhecido como Leviatã, seria responsável por estabelecer e impor leis que garantissem a ordem e a segurança. O Estado absoluto proposto por Hobbes tinha como objetivo principal garantir a paz e a estabilidade social. O poder do soberano seria absoluto, ou seja, não poderia ser contestado pelos cidadãos. Essa visão se baseava na ideia de que um governo centralizado e forte era necessário para evitar a anarquia e a guerra civil. Hobbes acreditava que, ao abdicar de parte de sua liberdade em favor do Estado, os indivíduos garantiriam sua própria segurança e bem-estar. Para ele, a autoridade do soberano era legítima, uma vez que era resultado do contrato voluntário entre os indivíduos. Dessa forma, o Estado absoluto seria capaz de impor a ordem, regular os conflitos e proteger os direitos dos cidadãos. Embora a visão de Hobbes tenha sido alvo de críticas ao longo dos séculos, suas ideias sobre o Estado absoluto e a necessidade de uma autoridade centralizada influenciaram profundamente o pensamento político e ajudaram a fundamentar o desenvolvimento do absolutismo na Europa. Em suma, Thomas Hobbes enxergava a organização social como uma resposta ao estado de natureza, no qual o caos e o conflito prevaleciam. Para ele, o estabelecimento de um estado absoluto era essencial para garantir a paz e a estabilidade, mesmo que isso implicasse na concessão de grande poder ao soberano. John Locke foi um filósofo inglês do século XVII conhecido por suas ideias progressistas e suas contribuições para a teoria política. Em contraposição à visão de Thomas Hobbes, Locke apresentou uma abordagem mais otimista sobre a organização social, o estado de natureza e defendeu a importância do Estado democrático. Locke descrevia o estado de natureza como um estado de liberdade e igualdade, no qual os indivíduos possuíam direitos naturais, como o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Nesse estado, as pessoas eram livres para buscar seus interesses individuais, desde que não violassem os direitos dos outros. Diferentemente de Hobbes, Locke acreditava que o estado de natureza não era necessariamente um estado de guerra, mas sim um estado de potencial conflito. Para ele, a principal fonte de problemas era a falta de uma autoridade imparcial e eficiente para resolver disputas e proteger os direitos das pessoas. Locke criticou a visão de Hobbes de um Estado absoluto, argumentando que o poder soberano não deveria ser ilimitado e que os governantes não deveriam ter poder arbitrário sobre os cidadãos. Ele defendia a ideia de um contrato social baseado no consentimento dos governados, no qual as pessoas transferiam parte de seus direitos naturais para um governo limitado, que deveria agir em prol do bem comum.
Para Locke, o Estado deveria ter como principal função proteger os direitos individuais e promover o bem-estar dos cidadãos. Ele defendia a divisão dos poderes, separando o poder legislativo, executivo e judiciário, a fim de evitar a concentração excessiva de poder em uma única pessoa ou instituição. A visão de Locke sobre a organização social influenciou profundamente o pensamento político e filosófico dos séculos seguintes, fornecendo as bases para a concepção moderna do Estado democrático. Sua ênfase nos direitos individuais, no consentimento popular e na limitação do poder do governo foi fundamental para o desenvolvimento de sistemas políticos democráticos ao redor do mundo. Em suma, John Locke apresentou uma visão mais otimista sobre a organização social, destacando a importância dos direitos individuais e da limitação do poder do Estado. Sua análise crítica sobre a visão de Hobbes e sua defesa do Estado democrático tiveram um impacto significativo no pensamento político e na promoção da liberdade e da igualdade na sociedade. Jean-Jacques Rousseau, filósofo suíço do século XVIII, foi um dos principais pensadores da teoria política e social. Sua visão da sociedade e sua organização eram marcadas por uma profunda preocupação com a liberdade individual e a busca pela igualdade. Sua obra mais conhecida, Do Contrato Social, apresentou a proposta revolucionária de um contrato social baseado na democracia participativa. Rousseau acreditava que, ao contrário de Hobbes e Locke, o estado de natureza era um estado de harmonia e bondade, no qual os seres humanos eram naturalmente bons e livres. No entanto, com o surgimento da propriedade privada e da desigualdade, a sociedade se corrompeu e passou a enfrentar diversos problemas. Para Rousseau, o contrato social seria a solução para superar os problemas sociais e restaurar a liberdade e a igualdade. Esse contrato seria um acordo voluntário entre os membros da sociedade, no qual cada indivíduo renunciaria a seus direitos naturais em favor da comunidade como um todo. O contrato social proposto por Rousseau tinha como base a ideia da soberania popular, em que o poder político seria exercido diretamente pelo povo. Ele defendia a democracia participativa, na qual os cidadãos teriam o direito de participar ativamente nas decisões políticas e na elaboração das leis. Para Rousseau, a democracia participativa era a forma mais legítima de governo, pois permitia que a vontade geral, que representava o interesse coletivo, fosse expressa. Ele argumentava que a vontade geral não deveria ser confundida com a soma das vontades individuais, mas sim como a expressão daquilo que é melhor para a comunidade como um todo. A proposta de Rousseau ia além da mera representação política, buscando uma verdadeira participação direta dos cidadãos na tomada de decisões. Ele defendia a realização de assembleias populares e a busca pelo consenso nas deliberações políticas, a fim de garantir uma maior igualdade e justiça social. A visão de Rousseau sobre a sociedade e sua organização teve um impacto profundo no pensamento político e influenciou movimentos como a Revolução Francesa. Sua defesa da democracia participativa e sua ênfase na vontade geral como princípio orientador do governo trouxeram contribuições significativas para o desenvolvimento de sistemas políticos mais participativos e igualitários. Em resumo, Jean-Jacques Rousseau propôs um contrato social baseado na democracia participativa, em que a vontade geral do povo seria o alicerce do governo. Sua visão da sociedade enfatizava a liberdade e a igualdade, e sua proposta de democracia participativa buscava garantir uma maior participação dos cidadãos nas decisões políticas, visando a promoção de uma sociedade mais justa e igualitária. Foi então que, ao longo do tempo, filósofos e pensadores começaram a refletir sobre a natureza humana e as relações sociais. Um dos marcos nessa evolução foi a obra Do Contrato Social, escrita pelo filósofo Jean-Jacques Rousseau, no século XVIII. Em seu livro, Rousseau propunha que,
Em um estado natural, os seres humanos eram livres e iguais, mas também enfrentavam desafios, como a luta pela sobrevivência. Para superar esses desafios, Rousseau argumentava que seria necessário um contrato, uma espécie de acordo tácito entre os indivíduos. Esse contrato social estabeleceria uma autoridade comum, uma estrutura de governo que garantiria a proteção dos direitos e a promoção do bem comum. Assim, as pessoas abririam mão de parte de sua liberdade em troca da segurança proporcionada pelo Estado. O contrato social, portanto, foi um marco fundamental na história da humanidade. Ao estabelecer regras e limites para a convivência em sociedade, ele criou as bases para o surgimento de instituições, leis e sistemas políticos. Além disso, o contrato social deu origem a ideias como o Estado de Direito e a separação dos poderes, que buscavam evitar abusos e proteger os direitos individuais. Essas ideias foram fundamentais para o desenvolvimento de sociedades mais justas e igualitárias. É importante ressaltar que o contrato social é uma ideia que evoluiu ao longo dos séculos, adaptando-se aos contextos históricos e culturais. Diferentes sociedades desenvolveram suas próprias formas de contrato social, levando em consideração suas necessidades e valores. Hoje, o contrato social continua a moldar a maneira como vivemos em sociedade. É um princípio fundamental que estabelece os direitos e deveres dos cidadãos, alicerçando a convivência pacífica e o progresso coletivo. Nesta breve análise, podemos perceber como o contrato social foi essencial para o início da sociedade como a conhecemos. Ele estabeleceu a base para a organização política, o desenvolvimento de leis e o estabelecimento de direitos fundamentais. Esperamos que esse panorama histórico tenha sido esclarecedor e que você possa refletir sobre a importância do contrato social em nossas vidas. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos históricos.